E aí, mulher, tudo bem? Então, muita gente me pediu para mim fazer um vídeo explicando como funciona o processo de au pair, porque eu decidi ser au pair, porque eu decidi vir para a Alemanha em específico, várias coisas. Eu vou tentar explicar tudo isso para vocês. Eu sempre tive um sonho, eu acho que a maioria, né, das brasileiras, brasileiros tem um sonho de vir para fora do país, né? Seja para qualquer país, seja para Estados Unidos, aqui na Europa, onde eu tô. Só que para muitos, e como para mim também, era uma coisa muito fora da minha realidade. A gente sabe, né, que no Brasil o custo de vida é alto, o nosso governo também não ajuda muito. Então, a gente acaba que não tem uma qualidade de vida, tem que se matar de trabalhar. Às vezes tem gente que trabalha em 2, 3 empregos para poder ter uma qualidade de vida, pra gente poder sair para algum lugar, pra gente poder comprar alguma coisinha que a gente gosta, né? Viajar, que é bem difícil. Eu mesmo morava em Santos, né? Santos, estado de São Paulo, no Brasil, e para mim fazer uma viagem simples, que foi pro Rio de Janeiro, que é algumas horas da minha cidade, eu fui de ônibus ainda, paguei para mim e para minha mãe, eu gastei horrores. E isso eu tive que juntar o dinheiro durante um ano, porque eu não ganhava muito no meu trabalho. Tive que juntar durante um ano para poder conseguir nas minhas férias fazer uma viagem assim simples para dentro do meu país mesmo e tipo, gastei muito, muito, muito. Então, tipo assim, no Brasil é tudo muito caro, né? Então a gente acaba que a gente não tem qualidade de vida. Mas voltando pro au pair, como eu conheci o au pair? Parece que foi Deus. Eu tava mexendo no Instagram e, tipo assim, tava muito triste porque eu tava vendo aqueles vídeos de viagem. Eu pensei, nossa, eu queria tanto viajar, é meu sonho, eu queria vir pra fora. Aí apareceu o Instagram de uma mulher pra mim falando sobre o au pair. Ela falou assim: quer conhecer o intercâmbio de au pair, que é o intercâmbio mais barato do mundo, né? E que as agências não querem que você saiba, porque eles perdem com isso, né? Porque tem um país que precisa de agência, sim, mas a maioria dos países da Europa não precisa de agência para você ser au pair. Então, você não precisa pagar horrores para poder estar aqui, entendeu? Porque agência é muito caro. Tipo, tem gente que gasta 50 mil, 80 mil ou até mais. Tipo assim, é o valor de você tá investindo, pode investir num apartamento, numa casa, entendeu? Então, esse intercâmbio de au pair, ele é barato porque você não vai pagar agência, você vai pagar apenas a sua passagem só de ida para o país que você escolher, né? E o que você for levar, né? As suas roupas, a sua mala. No meu caso, eu escolhi a Alemanha, né? Tem 9 países da Europa que você pode ser au pair. Tem Alemanha, França, Suíça, Bélgica, Luxemburgo, deixa eu ver, Suécia, Áustria, Holanda e tô esquecendo de um, Finlândia. Então, antes tinha a Noruega, era 10 países, só que Noruega não aceita mais au pair. Então, são esses 9 países da Europa que você pode ser au pair. E aí você tem que consultar direitinho qual é a idade. Cada país tem uma idade diferente, mas a princípio é de 18 a 30 anos. Então, até um dia antes de você completar 31 anos, se você vier para a Europa, você consegue ser au pair e ficar por um ano de au pair. Só que, em específico, a França e a Alemanha, você tem a possibilidade de fazer um segundo ano social. O que seria isso, um ano social? Seria você vai fazer um serviço, tipo, voluntário, né? Você vai receber por isso. Você pode trabalhar tanto em creche, asilo de idosos, hospitais, né? Ajudante de enfermagem. E aí você consegue estender, então, quando acabar o seu um ano de au pair, você consegue estender para 2 anos. E aqui na Alemanha ainda tem a possibilidade de você aplicar o Ausbildung, né? Que também
é como se fosse isso, um ano social, só que ele ainda você consegue ficar mais tempo, né? O Ausbildung, eu acho que são 3 anos, e você também trabalha nessas coisas que eu falei. E você tem que estar mais ou menos no nível B2, né? No mínimo, você tem que estar no nível B2 da língua, né? Que você começa no A1, A2, C1, C2, B1, B2 e vai indo até chegar à fluência total do idioma. E assim, a Alemanha é o único país que precisa de prova para estar aqui, né? A prova do nível A1 do alemão, que é o nível básico. Precisa para ser au pair, porque au pair a gente vai ficar no país por um ano. E acima de 90 dias você já tem que ter esse certificado. Agora, é claro, se alguém quiser vir para a Alemanha para turistar, para ficar só, ou vir para estudar, só que o período de 90 dias, 3 meses, você não precisa dessa prova. Aí todo mundo que. Aí, no caso, no intercâmbio de au pair, como a gente fica um ano, a gente precisa dessa prova. Então, assim, eu tive que estudar, né? Tive que estudar o alemão sozinha, gente, sozinha mesmo, em casa, vendo vídeo no YouTube, baixei o Duolingo, o Busuu, é muito bom esses aplicativos, né? Eles trabalham bastante a conversação, a gramática, tem bastante aula, áudio, né, que você tem que mandar, eles corrigem, é bem legal. Então, eu estudei sozinha. Vamos colocar assim, que desde o processo que eu iniciei, que foi em fevereiro, março de 2024, e eu consegui vir pra cá em 2025, agora em março. Então, o meu processo demorou um ano. Só que assim, cada um tem o seu processo. Cada um pode ser que tem pessoas que demoram um pouco mais, tem pessoas que podem conseguir vir mais rápido. Mas o meu processo, a minha experiência demorou um ano, né? E assim, eu fiz a prova e a primeira prova eu reprovei. Eu não passei, eu só passei na segunda vez, então tem isso. Então teve os gastos de eu ir da minha cidade para São Paulo, que é 1 hora e meia de carro. Então eu tinha que gastar, né, para ir da minha cidade para São Paulo. A prova, na minha época, custou R$ 820, né? Aí você faz, tem que fazer, a prova tem 100 pontos e você tem que acertar no mínimo 60 para poder passar. Então você tem que acertar um pouquinho a mais que a metade da prova para você poder passar, né? E a primeira vez eu acertei, tipo assim, faltando bem pouquinho para dar 60, mas aí eu não passei. Aí ela é dividida, a prova é dividida em 4 etapas, né? Depois eu posso fazer um vídeo explicando mais sobre a prova, mas é 4 etapas, é o Hören, o Lesen, o Schreiben e o Sprechen. O Hören é a fase do ouvir, o Lesen é ler, tipo, interpretação de texto, o Schreiben é escrever, tipo, você faz uma mini cartinha, uma redação lá e assina algumas coisas, e o Sprechen é a parte oral da prova, que tem uma separação, né? As 3 etapas são tudo junto, aí depois tem um intervalo e você vai ter uma prova oral à parte com algumas pessoas, né? Em que você vai ter que perguntar algo para alguém, a pessoa responder e vice-versa. É assim que funciona a prova. Então, só de prova eu gastei um dinheirinho, né? Porque eu tive que fazer 2 vezes. Falando agora sobre a rotina da au pair, né? O que a au pair faz? A au pair, ela não é uma empregada, gente. Ela ajuda com as crianças. Ela é como se fosse um novo membro da família, né? Então, você ajuda a arrumar o quarto das crianças, ajuda... você brinca com as crianças, né? Ajuda às vezes com alguma refeição ou outra, café da manhã, né? Preparar um pãozinho para as crianças, uma mamadeira, um Toddy, né? Cortar uma frutinha para ela levar para escola. Tem famílias que pagam o Deutsche Ticket, que é um ticket que vale na Alemanha toda, que você pode andar em ônibus, trem, metrô, tipo assim, tudo da Alemanha toda. E tem famílias que, se não paga Deutsche Ticket, eles têm o carro, que é o meu caso, é disponível para você usar
Então, eu uso o carro tanto durante a semana para buscar as crianças na escola e levar nas atividades. Tipo assim, tem criança que... A minha criança, ela vai pro psicólogo toda quarta-feira, né, terapia. E aí, toda quarta eu levo ele, busco na escola. E durante a semana eu levo no kindergarten, né, que é a escola. E durante a semana também eu levo no Spielplatz, que é parquinho, né, que tem aqui perto, para eles brincarem. E é isso, é basicamente isso. Aí coisas de casa, assim, tiver uma roupinha pra lavar, secar, aí você, né, tem que ajudar, mas assim, tudo relacionado às crianças, então você vai lavar as suas roupas, a roupinha das crianças, dobrar e guardar tudo bonitinho. E de vez em quando, né, passar um aspiradorzinho na casa, mas é lógico que isso não é obrigatório. Cada família, na verdade, é de um jeito. Tem família que vai pedir pra você fazer e tem família que vai falar que não precisa, que você só precisa arrumar o seu canto mesmo, né? Tipo, o seu quarto, deixar ele sempre organizado, tudo. De vez em quando, né, dar uma lavadinha no seu banheiro. Coisa assim, normal, né, gente? Que isso a gente faz até na casa da gente também, né? E a gente tá morando na casa das pessoas. Por mais que a minha família me trata muito bem, como se fosse um membro da família mesmo. Só que, do mesmo jeito, eu tenho que ajudar, né? Porque eu moro aqui, na casa deles, então eu tenho que ajudar a fazer as coisas, lógico. Qual é a obrigação da família para ela ter o au pair? A obrigação da família é ter um quarto na casa disponível para au pair. Tem família ainda que aluga um apartamento, ou tem um estúdio à parte, ou tem no mesmo quintal uma outra casinha para au pair, ou tem casa que tem... A au pair mora na mesma casa, só que tem uma entrada separada, né, da entrada da família, então tem uma privacidade. No meu caso, eu moro aqui mesmo, a entrada é a mesma, mas não tem problema nenhum. Eles dormem lá embaixo, meu quarto fica no andar de cima, né? E um banheiro para au pair, mas aí tem família, tem casas que a au pair tem que dividir o banheiro com alguma criança, alguma coisa assim, mas aí vai de vocês conversar, negociar algo, né? Eles têm que pagar até 70 euros de curso de alemão. Então, se exceder, tem família que eles mesmos cobrem, ou você tem que inteirar uma parte. Se seu curso, se você escolher um curso mais caro, né? Então, pode ser tanto um curso presencial, se tiver perto da cidade que você vai estar morando, você pode fazer presencial, ou se não tiver, for muito longe, você pode optar pelo curso online também, né? No meu caso, eu ainda não comecei o meu curso, mas o presencial aqui perto da minha cidade, ele já começou, então não dá pra mim entrar nessa turma agora, então eu vou optar por fazer um online até setembro, e a partir de setembro vai abrir a nova turma presencial, e aí eu vou começar, né? Então é isso. O salário. A gente não chama muito salário, chama mesada, né? Que a família tem que dar 280 euros. Esse é o obrigatório. Agora, lógico, se a família pagar mais, se vocês conversarem, ou até mesmo se a família tiver muitas crianças, né? E você que tiver que fazer muitas coisas, eles podem pagar mais sim. Mas a princípio é obrigatório 280 euros. Você tem que trabalhar 30 horas semanais. Então a família tem que organizar essas horas. Tem família que vai querer que você trabalhe de segunda a sábado e você tem o domingo livre, ou família que você vai trabalhar só de segunda a sexta, que é o meu caso. E aí, mulheres? Vocês viram que o outro vídeo cortou porque eu tive que sair pra... Eita! Eu tive que sair com os meus hosts e com as crianças, mas eu vou continuar explicando tudo aqui nesse vídeo. Eu tava falando sobre os cursos, né? Eu ainda não comecei a fazer um curso, porque aqui na cidade que eu tô morando já começou o curso presencial, então a turma já vai estar mais avançada, né? E eles vão dar uma pausa em julho, que é férias, e vai retomar em setembro. Então, o que eu pensei? Eu vou começar a fazer um curso online mesmo, aulas privadas, né? Eu e um professor de alemão, até setembro.
Vou fazer as aulas até setembro e quando setembro abrir as vagas no curso aqui da minha cidade, o presencial, então eu vou mudar para presencial. Porque eu acho muito importante você fazer aula presencial, conhecer outras pessoas de lugares diferentes, ter essa troca, conversar com seus colegas de sala, né? Então, eu acho bem importante, mas enquanto isso eu vou fazer online. Vou falar novamente sobre os requisitos para ser au pair, né? Em primeiro lugar, tem que ter de 18 a 30 anos. Não pode ter sido casada no papel. Então, se você casou, não pode. Não pode ter filhos, porque eles acreditam, né, que não tem como uma pessoa deixar o filho dela no Brasil, né, no país que ela mora, para poder vir cuidar do filho dos outros em outro país. Então, assim, esse programa Au Pair é realmente para uma pessoa nova, solteira, que não tem, né, não tem filho, para que prenda, não tem marido, é mesmo para quem tá aí começando, que é uma primeira oportunidade, tipo assim, é a porta de entrada para abrir outras oportunidades para você, entendeu? Tanto é que você pode vir como au pair, como eu falei, depois você tem a possibilidade de aplicar o ano social e depois você pode aplicar o Ausbildung, que é o que dá para você estender mais 3 anos aí naquelas áreas que eu falei, né? Como se fosse um curso técnico do Brasil, porque você, ao mesmo tempo que você está trabalhando, você está estudando aquela área que você está trabalhando, e quando você completa os 3 anos, você já ganha o certificado na área, como se um diploma mesmo, né? Que você terminou o curso e você já começa a trabalhar na área. Então, assim, você vai mudando o seu visto e você vai conseguindo ficando no país, né? É isso, e esse é o meu objetivo, né? Pra mim poder ficar aqui. Assim, gente, tá sendo uma experiência maravilhosa, de verdade. Eu tô vivendo coisas que eu pensei que eu nunca viveria na minha vida, até porque no Brasil eu não tinha muitas condições financeiras, né? Mas falar pra você, o que pega de verdade é a saudade da família, entendeu? E até mesmo porque eu sou uma pessoa que eu me apego muito nas pessoas. Tipo assim, tudo. Em relacionamento, amizade, família. Então, pra mim tá sendo bem difícil. Mas o bom é que eu já fiz novas amizades, né? Tem muita gente aqui brasileira, muita au pair. Então, assim, não tem como você vir e se sentir sozinha, porque você vai fazer amizade, você vai sair e todo lugar que você vai, principalmente a maioria das cidades aqui da Alemanha, é multi, ai, como fala? É multicultural, vem pessoas de todos os lugares do mundo. Então você às vezes vai estar ali no ambiente, vai ter alemão, vai ter francês, italiano, coreano, chinês, croata, turco, indiano. Sim, pessoas de todos os lugares do mundo e você tem a possibilidade de fazer amizade com essas pessoas. Gente, isso é muito bom. Tipo assim, dá um choque de realidade, sabe? Você se sente assim mais viva. Assim, a sensação, gente, é muito boa, de verdade. Quem tiver uma oportunidade de fazer isso, de vir, tenha coragem, venha, porque você não vai se arrepender. Por mais que vai ter gente que vai vir e vai querer voltar pro Brasil, né? Vai ser só uma experiência. E tá ótimo também, você vai voltar pro Brasil com um currículo que você aprendeu um outro idioma, então você já vai voltar uma pessoa que fala bilíngue, né? Ou até mais. Até mesmo você já pode saber falar o inglês e vir aqui aprender o alemão e você volta pro Brasil e você é uma pessoa que fala 3 idiomas, isso é muito bom. Você pode entregar currículo nessas empresas e você vai ganhar muito bem, entendeu? Então, assim, gente, é uma oportunidade única que todo mundo deveria fazer, na minha opinião, né? E não é só mulher, não. Homem também pode ser au pair. Tem muito homem que não sabe disso, mas é também porque tem que ter jeito com crianças, né? Não é todo homem que tem jeito com crianças, mas tem sim au pair masculino. Inclusive lá no site, no Au Pair World, que eu comentei no vídeo, que é onde você procura as famílias, tem muita família que eu chamei pra conversar e eles falaram que tava querendo experimentar um au pair
masculino. Então, assim, as famílias procuram sim homens também para poder ser au pair, né, cuidar das crianças. E se vocês quiserem que eu comece a fazer vídeos mostrando a minha rotina, o que eu faço, vlog de quando eu for sair, de quando eu for viajar, comentem muito aqui embaixo. E é isso, gente. Me ajudem a ser blogueira. Até o próximo vídeo, mulher!